Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda de quem não se inscreveu. Se puder, dê uma força pra gente, é de graça você se inscrever, ativar a notificação. Se gostar do vídeo, dê o like, não gostou, dê o dislike. E se puder, comenta alguma coisa aqui embaixo, um bom dia, boa tarde ou boa noite, fortalece o nosso trabalho para que ele chegue em outras pessoas, essas pessoas fiquem sabendo que aqui é um espaço que luta por um Brasil melhor. Meus amigos, no dia 19 de novembro saiu uma pesquisa da Ponteio Política. Quando eu vi a notícia, no antagonista, divulgou isso aqui com uma alegria imensa. Já vou explicar para vocês. Eu fiquei curioso, me senti culpado. Falei, puxa, eu não conhecia esse instituto. Mas não tinha como conhecer, porque ele foi criado, ou pelo menos formalizado, no dia 16 de novembro. Alguém pode pensar de 2020, William? Não, de 2021. Sim, eu vou deixar na imagem aparecendo para vocês, isso é público, é só bater o CNPJ aí que vocês têm a informação que eu tive, que está circulando já nas redes sociais. E a eficiência desse povo é total, porque você cria a empresa, ou seja, tem um registro dela formalizado e já está tudo pronto para fazer esse levantamento. Que traz aqui então a informação de que 1.000 eleitores foram consultados entre os dias 16, ou seja, já nasce fazendo pesquisa, e o dia 18, uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Só algumas curiosidades, O antagonista divulgou isso aqui com grande ânimo, uma pesquisa que traz alguns números mais favoráveis a Sérgio Moro do que a Exame Ideia, que foi feita uma semana antes. Tudo isso logo depois do Moro ter anunciado a sua filiação ao Podemos. O capital social da empresa, que está anunciado aí também, é público, está na imagem aqui, R$7 mil. Enfim, só como curiosidade também, não estou dizendo que tem alguma coisa a ver não, mas muitos dizem com a pesquisa por telefone, como foi o caso aqui, não fica menos aí de 400, 500 mil reais. Vou ser generoso, vamos colocar na metade aqui 200, 250 mil reais. Então, uma empresa que já nasce com capital social aqui de 7 mil, mas aí pensando grande, fazendo pesquisa presidencial, E virou festa esse negócio de pesquisa, Deve ser algo realmente muito lucrativo, porque nunca vi tanta pesquisa assim. Mas vamos lá então para os cenários que ela nos traz aqui de primeiro turno. Cenário 1, Lula 37%, Bolsonaro 24%. Até aqui, algo parecido com alguns outros levantamentos. E aqui a surpresa que agradou o antagonista, Moro aparece com 11%, no empate com Ciro Gomes, que aparece com 8%, dentro da margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. João Dória aparece em quinto com 3 pontos, Mandetta 2, Simone Tebet 1, Rodrigo Pacheco não marcou, branco nulo não sabe, não respondeu, nenhum, 15%. No cenário 2 você tira Dória e entra Eduardo Leite. Lula aparece com 35, Bolsonaro 25, Sérgio Moro aparece aqui com um pontinho a mais do que antes, 12, Ciro Gomes também cresce 1, vai para 9, ambos empatados tecnicamente em terceiro lugar. Eduardo Leite e Mandetta, 2 pontos cada um, Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, 1 ponto cada. Branco, nulo, não sabe, não respondeu e nenhum, 13%. E aí, eu curioso que sou, analiso praticamente todas as pesquisas que saem para a presidência da República. Fui pesquisar aqui nos meus arquivos as últimas pesquisas divulgadas do dia 10 para cá. Nós tivemos então a Genial Quest, que traz Lula num cenário com 48, no outro com 47. Lembrando que aqui então foi 35, 37. Bolsonaro apareceu com 21 nos dois cenários. Sérgio Moro apareceu com 8 nos dois cenários. Ciro apareceu com 6 em um, 7 em outro. E essa pesquisa aqui foi divulgada amplamente, todo mundo fez vídeo sobre ela, já considerando quase que o Sérgio Moro como no segundo turno, Ciro Gomes passou a ser descartado. Eu nunca vi uma pesquisa ser tão divulgada como essa, é impressionante a repercussão que ela teve. Aí no dia 11, um diazinho depois, sai a pesquisa Vox Populi, encomendada pelo PT. Não estou brincando não, foi encomendada pelo PT mesmo, eu deixei link lá na análise que eu fiz. Lula apareceu com 44 num cenário, 45 no outro. Bolsonaro 21 nos dois. Ciro Gomes 4 num cenário, 5 em outro. E Sérgio Moro 3 pontinhos nos dois cenários. Essa pesquisa aqui ninguém deu muita moral, acho que por motivos óbvios, Mas aí no dia seguinte, dia 12, pesquisa Exame Ideia. Lula 35, Bolsonaro 25, Ciro Gomes 7, Sérgio Moro 5. Esse aqui é um cenário mais amplo, com vários candidatos. Vou ficar nesses 4 mais bem colocados. O Ciro apareceu nos cenários reduzidos, inclusive com Sérgio Moro, em terceiro lugar. Em todos eles. Mas adivinhe, pouco se falou nessa pesquisa
Muitos analistas aí simplesmente continuaram falando como se a última tinha sido a da Genial. Enfim, eles estão tentando deixar o Ciro meio que invisível com a chegada de Sérgio Moro. Mas pegando essa salada de pesquisa, vamos analisar aqui o percentual mais baixo e mais alto de cada um dos 4 primeiros colocados. Vejam a oscilação do Lula. Ele vai de 35 a 48. 35, por exemplo, é na Exame Ideia, que é uma pesquisa que muita gente respeita, confia. Já 48 é na Genial, que muita gente também confia. Aí o Bolsonaro oscila menos, vai de 21 a 25. O Ciro, então, vai de 4, que é na Vox Populi, a 9%, que é nessa, então, aqui desse Instituto Ponteio. E o Moro vai de 3 até 12. Então a gente percebe que, peraí, alguém tem que estar errando aqui. Não é possível que o humor do eleitorado tenha oscilado tanto para o Lula oscilar 13 pontos em uma semana, que o Moro tenha oscilado 9 pontos em alguns dias. E no cenário de segundo turno, essa pesquisa vai trazer algo também mais favorável ao Moro e desfavorável ao Ciro. Me parece que tem alguma coisa aqui tentando forçar nesse rumo. Lula venceria Bolsonaro 50 a 32, venceria também Dória 49 a 18, venceria Sérgio Moro 45 a 31, aqui 14 pontos só na frente, quando na Exame uma semaninha antes estava 22. Lula venceria Ciro 46 a 23, 23 pontos de vantagem, quando uma semaninha antes era 13, então teve aqui meio que uma inversão. E Ciro venceria Bolsonaro 44 a 32, uma diferença de 12 a favor do Ciro. Na Exame essa diferença era só de 4 pontos, e Dória venceria Bolsonaro 37 a 33. Bom, vamos falar um pouquinho de potencial de voto, que é o voto com certeza mais o poderia votar. Lula lidera com 53%, Ciro Gomes vem em segundo com 41%, Sérgio Moro com 40% em terceiro, Bolsonaro em quarto com 36%, João Dória com 31%, Eduardo Leite 14%. O Leite aqui eu dou um desconto porque, como ele é muito desconhecido, então é natural que ele seja menos rejeitado e que o seu próprio potencial de voto seja também menor. Mas, meus amigos, vamos supor, apenas supor, que essa pesquisa esteja certa e que ela seja de fato confiável. Moro, que eu já havia dito aqui em outros vídeos, acho que ele deve crescer um pouco nesse primeiro momento, pela exposição muito generosa que parte da grande mídia tem dado a ele, e que alguns ex-bolsonaristas passaram a apoiá-lo aí como se ele fosse agora o grande nome para consertar os problemas do Brasil. E o Sérgio Moro me parece aquele aluno que pagou para outro fazer o trabalho e ele vai apresentar. Não tem domínio, não conhece nada do que está falando, não fala com segurança, não entende o conteúdo, não entende de fato o que está no trabalho, mas está ali repetindo aquilo, totalmente inseguro, enfim, totalmente desconectado daquilo que realmente a gente precisa, daquilo que realmente às vezes até está no trabalho, mas agora virou aposta, tem gente elogiando como ele está falando melhor, como ele está mais solto. Meu Deus do céu, é inacreditável. Eu assisti a entrevista dele no Antagonista, é surreal cogitar votar em alguém totalmente despreparado como ele. Mas vamos voltar aqui na questão do seu desempenho. Será que ele vai bater num teto depois dessa farta exposição e vai começar a cair na medida em que ele começa a apanhar dos seus adversários? E não faltam motivos para isso, Eu tenho observado algumas redes bolsonaristas aí, o pessoal batendo pesado, enfim, está recebendo críticas de outros concorrentes também, o que é natural nessa altura do campeonato. E sobre Ciro Gomes, meus amigos, já disse em outros vídeos também, reforço aqui, é natural que num primeiro momento o Ciro até perca um pouco do seu percentual. Por quê? Tinha eleitores de Sérgio Moro que estavam com o Ciro, menos por simpatia ao Ciro, porque talvez tem mais simpatia por Sérgio Moro, vai entender, E que viam no Ciro a melhor possibilidade de derrotar Bolsonaro e ir para o segundo turno contra o Lula. Na medida em que Sérgio Moro volta, é normal, faz parte que esse eleitor, então, saia do Ciro e vá para aquele candidato da sua preferência. Aconteceu isso quando Lula voltou para o jogo político, quando teve devolvido os seus direitos políticos. Então, o Ciro, naquela ocasião, ele perdeu ali uns 3, 4 pontos. E aí, depois, ele fez o movimento de ir lá embaixo e recuperar. Recuperou os mesmos eleitores? Eu não acredito nisso. Eu acho que aqueles que desembarcaram do Ciro e foram para o Lula continuam lá. O Ciro começou a ganhar de outros, porque as pessoas começam a assistir o Ciro no Flow, o Ciro no Rafinha, o Ciro na Gabriela Prioli, enfim. Aí o Ciro vai trazendo em torno de si eleitores agora sim, fiéis ao seu projeto.
E o Ciro tem resistido bem. Tirando essa pesquisa que eu me dou o direito de não acreditar muito, até porque não tem nem histórico, vamos aguardar e ver como virão as próximas, na Exame Ideia ele aparece em terceiro, e ela foi feita entre os dias 9 e 11, que já pegou a filiação de Sérgio Moro ao Podemos. Então vamos aguardar e vamos ver, porque o cenário não é catastrófico para o Ciro, como muita gente está pensando, não. Já para João Dória, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco e Simone Tebet, a coisa já não era boa antes e ficou pior, porque aí Sérgio Moro entra e vai muito em direção a esse eleitor que tinha maior simpatia por eles. Então, para esses aqui, o cenário realmente é muito complicado. O Pacheco marca 0 num levantamento aqui e 1 em outro, em outras pesquisas também, e mesmo assim o Gilberto Kassab, presidente do PSD, garante que ele estará no segundo turno. Lula e Bolsonaro, nessa pesquisa, supondo que ela esteja correta, ainda assim numa dianteira folgada. Hoje, no retrato do momento, os dois estariam no segundo turno, mas nós estamos a 11 meses das eleições. Não tem nada garantido. Muita gente fala que nós teríamos 5 nomes competitivos para o ano que vem. Eu acho que serão 4. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Dória ou Moro. Eu acho que esses dois estarão juntos. Se o Moro for o candidato, Dória vai apoiá-lo. Se Moro recua, vai apoiar João Dória. Os outros, incluindo Eduardo Leite, porque tudo indica aqui que se o Eduardo Leite ganha as prévias, o Dória sai do partido, enfim, o Pacheco, Mandetta, Simone Tebet, eu acredito que estes apoiarão ou Ciro Gomes ou João Dória / Sérgio Moro. Então vamos aguardar e ver como ficarão as alianças daqui para frente. Bom, meus amigos, e diante dessa farra das pesquisas, dessa confusão toda que causa na cabeça do eleitor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora não é hora de definir voto. A não ser que você conheça o projeto do candidato e fala, puxa, gostei do projeto, gostei da ideia. Aí tudo bem, você tem um voto convicto nesse ou naquele. Agora, o que não dá é por conta de uma pesquisa ou outra pesquisa, enfim, algumas inclusive suspeitas, né, com algumas coincidências aqui no mínimo estranhas, da gente querer antecipar voto útil 11 meses antes das eleições. Um amigo me chamou e falou, William, eu estou pensando em votar no Moro. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque agora ele apareceu em terceiro. Eu falei, supondo que a pesquisa esteja correta, qual que é o projeto do Moro? Não sei. Eu falei, então se não sabe qual é o projeto, por que está votando nele? O Brasil tem que, ou o brasileiro, melhor dizendo, tem que passar a entender que essa coisa de herói, de salvador da pátria, de mito, isso não funciona, está comprovado. Então é necessário ter juízo, avaliar de fato o projeto, porque projeto todo mundo tem. Paulo Guedes tem um projeto, é um projeto de destruição do Estado, que eu acho que Paulo Guedes se encaixaria perfeitamente como ministro da Economia de vários desses candidatos liberais e neoliberais por aí. Inclusive do Sérgio Moro, né, que já elogiou bastante o Paulo Guedes. Então é inacreditável que o Brasil, neste momento, esteja cogitando votar em alguém tão despreparado como o Sérgio Moro. Na entrevista do antagonista que eu assisti, repito, eu percebi que nem os entrevistadores ficaram empolgados. Eu senti que tinha um clima assim, de descontentamento deles pensando, nossa senhora, a gente está apoiando, é esse aí mesmo, meu Deus do céu. Enfim, então vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos aguardar pesquisas, ok, vamos analisar, vamos refletir junto, mas não vamos desesperar, achar que o mundo acabou, porque uma pesquisa totalmente suspeita traz o Sérgio Moro, esse total despreparado, incompetente, juiz suspeito, não porque eu acho, mas porque o STF decidiu, de a gente achar que agora esse indivíduo é a solução para ir para o segundo turno contra o Lula. É inacreditável. Então, meus amigos, sigamos em frente, com calma, com paciência, com perseverança, porque o Brasil vai dar certo e ele dará certo a partir do momento em que a gente compreender a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acredito, eu confio e farei a minha parte até o fim. Bom, meus amigos, então eu fico por aqui. Vamos ficar atentos se eventualmente outras pesquisas surgirem e confirmarem o que essa nos trouxe. Mas, por enquanto, eu prefiro ficar com o pé atrás em relação a ela, até que a gente consiga ter aí um distanciamento histórico e falar, puxa, ela estava certa, vamos passar a confiar mais. Mas, por enquanto, eu pelo menos fico bastante receoso com esses números.